Nossa, essa história vai dar o que falar, né? Muita gente não conhece como tudo começou em Dáquila, o antigo projeto Portal, polêmico. Porque na época, quando tudo começou, com o nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido também, né? Polêmicas na mídia brasileira, entre os ufólogos, hoje o grande empresário, CEO de Dáquila. Já somos um ecossistema, na verdade, né? E o trabalho só tem crescido cada vez mais. Só que quando tudo começou, foi muito polêmico. Porque o Urandir, como muitos sabem, ele nasceu com algumas habilidades paranormais. Ele já foi uma criança diferente. E isso, no interior de São Paulo, a família dele não entendia direito, ele também, na época, criança, né, não sabia o que acontecia com ele. Era um garoto diferente. E desde cedo ele tinha experiências diferentes. Tinha contatos com realidades paralelas, com seres, mas ele não sabia. Assim como muitas crianças hoje têm, né? Muitas pessoas hoje não entendem esses fenômenos que ocorrem na infância, principalmente os espiritualistas, pessoas que hoje estão buscando conhecimento, sabem como é importante a gente entender essas coisas. E o Urandir passou por essas experiências sem ter nenhum tipo de orientação, até que em um certo momento aconteceu algo com ele. Ele mesmo relata isso, né? Que foi uma espécie de, entre aspas, abdução. Ele tinha 13 anos de idade e uma luz violeta entrou no quarto dele e ele se sentiu levado por essa luz. Quando ele percebeu, ele já estava deitado numa espécie de maca, uma cama, dentro de uma nave. E foi uma experiência, assim, que ele conta, totalmente física. Não era um sonho, não era uma experiência extrafísica. Era uma coisa real. E quando ele percebeu que tinha seres ao lado dele, ele viu 2 seres muito altos, né, loiros, bonitos, estavam ali trabalhando a energia dele. Ele não conseguia ter nenhuma reação. Quando ele percebeu, ele voltou. Se viu na cama dele e com uma dor atrás da nuca, uma espécie de fisgada, né? E ele depois descobriu que tinham colocado uma espécie de implante no pescoço, na nuca dele, né? E que isso iria ajudar muito no equilíbrio dele, das habilidades que ele tinha, saber lidar com essa energia que ele tinha que trabalhar. Só que na época ele ficou muito assustado com isso, a família dele achou que ele estava tendo algum tipo de problema, né? Levaram ele para o padre na igreja, levaram para médico, tentaram de tudo, mas ele continuou desenvolvendo essas habilidades. Ele pegava os talheres na hora do almoço, do jantar, entortava na mão dele, movia objetos com a mente. Então, assim, era uma criança diferente. Na escola, os amigos tinham medo dele, né? Era muito assim. Mas, como desses grandes seres, né, da humanidade que também tinham essas habilidades, foram perseguidos, né, foram taxados como doidos, levados para psiquiatra e tal, ele, de certa forma, ficou preservado, porque ele morava no interior de São Paulo, uma cidadezinha lá no interior de São Paulo. Filho caçula, né, de muitos irmãos. Então, assim, uma família muito simples, humilde. Então, de certa forma, ele ficou protegido diante dessas possíveis intervenções médicas, né, que acontece normalmente. E depois de uma certa idade, ele, segundo ele conta, né, ele conheceu um garoto, um menino, no bairro onde ele morava, na roça lá, que todo dia aparecia para ele, para brincar com ele, para jogar futebol, para brincar. E esse garoto era diferente, esse menino tinha habilidades igual a ele. Caramba. Era bem assim, diferente a relação dos dois. E esse menino, depois de um tempo, começou a falar coisas estranhas para ele. Perguntando, você sabe de onde você vem? Quem você é? Perguntas que a gente sabe que mexe, né, com a consciência humana. E um dia o Urandir falou, olha, você é muito esquisito. Eu te pergunto, você veio da onde? Onde você mora? E o menino apontou para o céu. Naquela estrela lá. Sabe aquela constelação de Pégasus? Caramba, com 13 anos ele falou isso. Foi de lá que eu vim. E esse menino, o nome dele era Bill. Era o apelido dele. E ele percebeu que esse garoto, ele corria muito. Ele dava saltos, assim, descomunais que nenhuma criança dá. Jogava bola com ele, super bem, né? E um dia ele falou, então prova que você
Tá dizendo pra mim que você é um ET? Então prova pra mim. Falou, tá bom, entra na sua casa lá, eu vou ficar aqui fora. Aí o menino ficou lá fora, ele entrou. E quando ele abriu a janela pra olhar o garoto lá fora, ele viu o menino desapareceu, apareceu no quarto atrás dele, tocou o ombro dele. E aí? Agora você acredita? E ele descobriu que aquele amiguinho dele era um extraterrestre. Mas a história do Urandir foi muito polêmica. E ele contava isso na época, quando ele começou o trabalho dele, em rede nacional. Ele ia no SBT, na Record, em vários programas, no Ratinho na época, e fazia algumas demonstrações dessa paranormalidade dele. Muitos vão lembrar, né, dele nesses programas, tortando talheres e tal. Inclusive ele fazia as pessoas em casa entortar os talheres, com o poder da mente. Caramba. E ele contava essas histórias dos extraterrestres, os contatos que ele teve na infância, e virou motivo de chacota. Os próprios ufólogos na época, década de 90 isso, começaram a rir da cara dele, a colocá-lo como um charlatão. A Rede Globo fez uma reportagem no Fantástico, difamando ele, como se fosse o maior pilantra, né? Enfim, a gente sabe como é que funciona o sistema. Porém, ele recebeu uma missão. Depois de uma certa idade, ele resistiu muito, ele não queria, na verdade, fazer esse trabalho. Por alguns motivos pessoais, né? Mas depois de tanta insistência, ele era o cara que tinha sido, na verdade, escolhido naquele momento para cumprir essa missão, esse compromisso. E esses seres, juntamente com esse outro amigo dele, que era o tal do Bill, apareceram para ele depois de uma certa idade, depois de muito tempo, né? Ele já não estava mais em contato com essa criança diferente e eles voltaram a contatá-lo. Só que ele já estava mais de 20 anos de idade, né? Já trabalhando, estudando. Foi quando ele realmente viu esses seres aparecendo para ele numa fazenda. Uma grande nave pousou numa certa região e ele viu. E esses caras propuseram a ele uma parceria de trabalho. Olha, nós queremos realizar um trabalho aqui. Você tem um compromisso enorme com um grupo de pessoas no futuro aqui no Brasil. Você aceita trabalhar em parceria? Nós precisamos de pessoas e você vai reunir esse grupo. Vai ser um trabalho muito importante para a humanidade. Que ano era isso que ele recebeu Olha, essa mensagem? Década de 70, por aí. Nossa, 80. antigo. Tá. Final da década de 70 para 80. E ele resistiu, né? Ele passou anos, assim, ainda pensando e relutando se iria aceitar ou não. Na verdade, foi quase ali na década de 90, por ali, né? Foi quando ele, de fato, aceitou. Ele aceitou e ele foi direcionado a ir para o Mato Grosso do Sul, que ele iria encontrar lá um local, uma região, e haveria um sinal para ele, que seria uma grande montanha que ele veria, um morro de pedra, e que seria a confirmação do local que ele deveria, de certa forma, ir até lá, que naquele local as coisas iriam acontecer e ele seria direcionado lá. Isso foi em 92 para 94, por aí. Ele já tinha 2 filhos, né? Ele levou os filhos dele na época junto com ele, casado, enfim, praticamente abandonou tudo, o trabalho que ele tinha, enfim, para ir atrás dessa experiência, né? Ele não sabia o que ia acontecer até aquele momento. Quando ele chegou naquele local, lá em Mato Grosso do Sul, especificamente em Corguinho, que é a cidade, uma grande fazenda isolada,